Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar três formas de copiar e colar no AutoCAD. Quando eu digo copiar e colar, eu não estou me referindo ao comando copy, certo? Mas ao Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma forma da gente copiar e colar objetos entre arquivos do AutoCAD. Porém, o Ctrl+C e Ctrl+V todo mundo conhece, mas existem mais três formas da gente copiar e colar objetos entre arquivos do AutoCAD que podem ser muito úteis para você usar aí nos seus projetos. Antes eu vou pedir, se você ainda não é inscrito, para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Bom, vamos aqui para o AutoCAD então. Eu tenho um arquivo de um levantamento topográfico qualquer e eu quero copiar e colar essa malha de coordenadas, por exemplo, e esse norte. E quero copiar e colar em outro arquivo e no mesmo lugar que elas já estão. Então, a primeira forma da gente copiar e colar que eu vou ensinar aqui é o Ctrl+Shift+C. O que o Ctrl+Shift+C faz? Bom, primeiro, eu vou selecionar esses objetos aqui de malha de coordenadas. Eu vou usar um comando que poucas pessoas conhecem para eu selecionar esses objetos, que é o Select Similar. Eu cliquei lá em dois textos, uma linha da malha e no bloco de norte, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Select Similar. Ele instantaneamente selecionou para mim todos os outros textos no mesmo layer, todos os outros blocos de norte e todas as outras linhas e polylines que eu selecionei que estão no mesmo layer. Beleza? Acho que eu esqueci de selecionar o contorno aqui. Ok. E agora eu vou dar um Ctrl+Shift+C. O que o Ctrl+Shift+C faz? É o Ctrl+C com um ponto de referência. Ele copia os objetos para a área de transferência, mas com um ponto de referência. Olha só, vou dar um Ctrl+Shift+C. Ele automaticamente, ali na linha de comandos, está me perguntando, está me pedindo para eu especificar o ponto de base. Qual ponto de base eu vou especificar? Nesse caso aqui, eu vou especificar o ponto 0, tá? 0,0. E vou dar Enter. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo com um outro ponto de base. Ó, já copiei na linha de comandos lá, ó, ele já está dizendo que foi concluído. Vou dar um ESC aqui e tirou a seleção. Agora eu vou vir aqui em outro arquivo, um arquivo vazio, e vou dar simplesmente um Ctrl+V. Ok? E aí, ó, como eu fiz uma cópia com ponto de base, agora eu vou ter que dizer qual é o ponto que eu quero colar. Então, vou dar copiei do 0 e vou colar no 0, 0,0. Dei um Ctrl+V, ok. Agora eu estou digitando 0,0, Enter. Vou dar um Zoom Extend, Z Enter, Enter. E olha só, ele copiou, ele colou aqui para mim. Como eu usei o 0 como ponto de referência na cópia e o 0 como ponto de referência na colagem, ele colou para mim nas mesmas coordenadas. Mas vamos usar mais um exemplo de copiar com ponto de referência, mas de uma outra forma. Voltei naquele desenho anterior e eu tenho um retângulo aqui dentro que delimita o meu levantamento e eu vou copiar com um ponto de base de novo. Mas agora, olha só, eu selecionei ele, dei um Ctrl+Shift+C, vou dar um Ctrl+Shift+C. Opa, sem querer eu dei um Ctrl+Shift+V. Vou selecionar, Ctrl+Shift+C, ok? E ao invés de eu selecionar o 0, como essa malha de coordenadas já está no meu outro desenho, eu posso usar um ponto da malha. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse ponto superior esquerdo aqui, no endpoint, e ele virou, cliquei nele e ele virou meu ponto de referência. Vou dar um ESC e vou colar ele lá, ó. Fui para o outro arquivo, Ctrl+V, colei aqui, ó, no ponto superior esquerdo, vou clicar no endpoint. Olha lá, ele também está colado no mesmo lugar, porque eu usei um ponto de referência. Entenderam? Bom, nos dois exemplos que eu dei do Ctrl+Shift+C, eu selecionei os objetos antes. Selecionei antes, dei um Ctrl+Shift+C. Mas você pode dar um Ctrl+Shift+C sem nenhum objeto selecionado e depois selecionar. Ctrl+Shift+C.
ele vai me pedir o ponto, ó, Ctrl Shift C. Primeiro eu especifico o ponto, quando eu não seleciono. Vou dar um 0,0, por exemplo. E agora ele me pede para eu selecionar os objetos e eu posso selecionar quais objetos eu quiser. Beleza? Bom, uma outra forma de copiar e colar objetos é o Ctrl Shift V. O que o Ctrl Shift V faz? O Ctrl Shift V, ele cola como bloco. Qualquer coisa que você copiar, ele vai colar como bloco, se você usar o Ctrl Shift V. Então, por exemplo, ó, eu vou voltar naquele outro desenho e vou apagar o que eu copiei. Só para vocês verem aqui, ó, eu colei aqui, tá tudo como eu colei, como eu copiei lá mesmo, em linhas e textos. Então, vou apagar isso tudo aqui. Apaguei. E vou copiar de novo, mas ao invés de eu dar um Ctrl V, eu vou dar um Ctrl Shift V, olha só. Vou dar um Select similar. Select similar. Ctrl Shift C, 0,0. Eu só dei um Ctrl Shift C aqui para a gente colar lá no mesmo lugar. Mas o Ctrl Shift V, ele funciona se você der um Ctrl C normal, tá? O Ctrl Shift V não funciona só se você der um Ctrl Shift C, ok? Ok, eu copiei os objetos e agora lá, ao invés de dar um Ctrl V, eu vou dar um Ctrl Shift V. Certo? E aí vou especificar aqui, ó, 00 para cair no mesmo lugar. Enter. E agora, se eu clicar, olha só, é um bloco. Se eu ver aqui na barra de propriedades, ó, na paleta de propriedades, ó, bloco e referência. Beleza? Então, o Ctrl Shift C, ele copia com um ponto de base e o Ctrl Shift V, ele cola como bloco. Beleza? Eu vou apagar aqui mais uma vez para eu mostrar a terceira forma de copiar e colar no AutoCAD, que é a que eu mais uso. Disparado é a que eu mais uso. Eu trabalho muito com levantamento topográfico, projeto de estrada, ferrovia. Então, as coordenadas do desenho para mim são sempre importantes. Então, qual é a forma de eu copiar e colar? Eu vou novamente dar um Select similar aqui para selecionar essa malha de coordenadas. E agora eu vou dar apenas um Ctrl C, ok? Ctrl C e pronto. Sem nenhuma referência, sem nenhum ponto de base, nada. Simplesmente eu selecionei e dei um Ctrl C. E agora o que eu vou fazer no outro desenho? Se eu der um Ctrl V, eu apenas dei o Ctrl C. Se eu der um Ctrl V, ele vai vir aqui, ó, no meu cursor, tá vendo? Onde eu movo o cursor, eu posso colar aqui e colou normalmente, mas eu não tenho nenhum controle do ponto que foi das coordenadas, porque eu cliquei em qualquer ponto. Então, vou apagar. Se eu der um Ctrl Shift V, apagar. Se eu der um Ctrl Shift V, ele também vai vir aqui no meu cursor e eu posso clicar onde eu quiser, sem nenhum controle de coordenadas. E como a gente aprendeu aqui, ele vai vir como bloco. Olha, é um bloco, tá? Mas também não é isso que eu quero. Qual é a terceira forma da gente copiar e colar? É com colar nas coordenadas originais. Isso é muito útil, muito útil. Pelo menos para mim, que trabalho sempre com projetos referenciados em coordenadas. Então, eu posso clicar com o botão direito, vou vir aqui na opção Clipboard e vou selecionar aqui, ó, Paste to Original Coordinates. Enter. E olha só, ele já colou para mim nas mesmas coordenadas que eu copiei lá. Entenderam? Então, essas foram as três formas. Ctrl Shift C, copiar com um ponto de referência. Ctrl Shift V, colar como bloco e colar nas coordenadas originais. Só uma última dica, que é a seguinte. Todas essas opções, como eu fiz nesse último exemplo, você pode acessar pelo botão direito. Você clica com o botão direito em qualquer lugar e tem essa opção aqui, ó, Clipboard. Você vai ter todas as opções, ó, e ele ainda te dá o atalho, ó, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. E um outro lugar onde você pode acessar essas opções é aqui, ó, nesse menu de ferramentas, tá na aba Home. Aqui em Paste, ele te dá aqui também
todas as opções e algumas outras opções. Peixe especial também você pode explorar para você ver o que tem ali. Mas essas foram as 3 dicas. Então, se você já sabia de alguma dica dessas, ou se você tem outras dicas, deixa aí nos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e, se possível, curtir esse vídeo aí. Beleza? Valeu!